Vamos lá, pessoal, boa noite. Iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Swing Trade agora no Brasil, 9 a 13 de novembro. Vamos começar agora a gravar os vídeos do mercado brasileiro, tá? Antes de qualquer coisa aqui, passar um recadinho para vocês, tá? Esses vídeos aqui a gente não recomenda compra ou venda de nenhum ativo. Todas as operações são por conta e risco de seus operadores, tá? É necessário fazer esse aviso para vocês porque não é uma sala de call, não é um canal de call de operações, é exclusivamente educacional. Tá ok, pessoal? Então antes da gente começar, um aviso, vou pedir para vocês curtirem aí o vídeo, tá? E comentar aí se vocês quiserem que analise algum papel, alguma coisa, pode mandar aí que a gente dá uma estudada, mostra aí dentro dos padrões educacionais aí, o que a gente pode fazer. Tá ok, pessoal? E vamos lá então. Só começando aqui. Então vamos começar pelo Profit. Então eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou mostrar para vocês a leitura que a gente pode ter aqui do Ibov, né? Deixa eu pegar outra aqui, porque esse aqui eu não costumo usar muito. Vamos pegar esse aqui, tá? Então vamos dar uma olhadinha no Ibov. Gosto sempre de fazer essa análise, tá? Então aqui o Ibov, o que a gente tem de importante? A gente tem aqui essa congestão, tá? Onde ele veio testar esse topo aqui, não teve força para romper e ele tá segurando aqui, ainda tá bonito, tá? Não tá uma coisa preocupante, tá? O que a gente vai esperar? A gente vai esperar que ele faça mais ou menos esse movimento aqui, tá? Então seria legal que ele fizesse um movimento aqui, um pullbackzinho para romper para cima, tá? Se ele tentar ir direto, está muito esticado, pode não ter força para fazer esse rompimento. Isso é muito importante, tá? Vamos dar uma olhadinha no dólar. Vamos olhar pelo dólar futuro, tá? O dólar no diário veio testar aqui a média de 200, tá? Segurou na média de 200 e devolveu, tá? Então aqui a gente pode traçar aqui no dólar um canal. Espera aí que pegou errado aqui, pessoal. Vamos traçar um canalzinho aqui no dólar. Dá pra gente pegar aqui, tá? Um canalzinho aqui do dólar. Se quiser a gente pode até desprezar esse fundo aqui e pegar nesses fundos aqui. Então ele rompeu esse fundo. Vamos aguardar. Dá até pra fazer um ajustezinho aqui nesses topos, ó. Fica até melhorzinho, ó. Desprezando essa sombrinha aqui que rompeu, tá? Então ele deu um rompimento falso no fundo do canal aqui. Provavelmente vai fazer um repique lá na média de 20, tá? Vamos aguardar para ver. Então, pessoal, eu vou passar para vocês aqui mais ou menos como que é a minha leitura que eu faço, no caso, para operar ações, tá? No que eu faço para selecionar os papéis que eu gosto de operar. Então, como que eu faço essa leitura e quais aí são, vamos dizer assim, os setups que eu acabo utilizando. Deixa eu só tirar essa escala de tempo aqui. Eu não gosto dessas grades aqui, tá? Então vamos lá. O que eu costumo fazer, pessoal? Eu costumo olhar basicamente 4 configurações num ativo, como se fosse um triple screen, só que não é um triple screen em time frames diferentes. Eu gosto de olhar, por exemplo, setups diferentes dentro do mesmo time frame, né? Que eu gosto de aliar vários setups para, se um ativo está dando compra, por exemplo, em 2 ou 3 setups diferentes, isso fica legal porque dá força, porque todo mundo que está operando setups diferentes acaba dando um momento maior no papel, tá? Então eu vou explicar aqui rapidamente como que eu faço essas análises, depois eu gravo um vídeo específico de cada tipo de setup, tá? Então o primeiro é aquele setupzinho de estocástico do Stormer, que o Stormer usa o estocástico com a média de 80, tá? Eu ponho uma média de 8 aqui só para filtrar mais ou menos a média para cima ou para baixo, tá? Então nesse setup, o que a gente precisa, tá? Nesse setup eu preciso do papel vindo na média de 80 e revertendo na média de 80, mas com o estocástico aqui embaixo, ó, tá? Então eu vou mostrar para vocês depois alguns papéis que eles estão fazendo isso. Então ele tem que vir na média de 80 e fazer um candle de reversão com o estocástico sobrevendido, tá? Isso mostra um sinal de compra para esse papel seguir. Então, por exemplo, mais ou menos como ele está aqui, ó, ele está perto da 80, tá vendo? Ele não está longe, só que o estocástico ele não está sobrevendido ainda, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo. Esse outro aqui é o IFR. O IFR, o que eu quero do IFR? Eu quero exatamente isso aqui, ó. Eu quero um candle de reversão na média de 200. Essa aqui é uma média de 200, tá? Eu quero uma reversão na média de 200 com o IFR aqui no fundo.
próximo de 30, 20, aí depende do papel, tá? Como que eu sei se é 30 ou 20? É só você pegar e tirar o zoom do papel, deixar um zoom mais longo e ver até onde que ele costuma ir nos fundos. Você vê que esse papel normalmente ele segura no 30. Então, uma reversão aqui nessa casa da 200 com o IFR aqui embaixo é um ponto de reversão importante. Você vê que a maioria das vezes que ele faz isso, ele tem um movimento bom, ó, tá? Aqui ele ainda está abaixo da 200, mas ó, aqui ele está acima, mas ele não chegou a vir aqui no fundo, né? Então você vê que aqui ele não teve uma reversão, aqui ele até teve uma reversão, tá? O trade andou um pouquinho, mas depois devolveu. Então é isso que a gente vai procurar, tá? Então basicamente é isso também. Coisa bem simples, tá? O que complica um pouquinho mais é esses setups que eu uso aqui com o OBV, tá? Então eu vou só basicamente desenhar para vocês aqui o que eu procuro, tá? E o que faz eu filtrar esse papel se ele está interessante ou não. Basicamente eu gosto de pegar, por exemplo, uma congestão onde eu tenho o ativo testando essa congestão aqui várias vezes, tá? Aí esse ativo ele vai fazer o rompimento aqui com as médias móveis alinhadas para fazer esse rompimento, tá? E de preferência com o OBV aqui, ó, subindo, se for compra, e se for um rompimento para baixo, o OBV caindo. Esses setups aqui eu tenho já gravado aqui no canal, vou deixar um cardzinho para vocês aí, tá? Então seria o breakout, que chama, seria o power breakout, onde o ativo ele faz uma puxada, aí ele lateraliza e rompe de novo, com as médias vindo aqui também fazendo o apoio, tá? E o OBV também fazendo um movimento de alta, assim, igual tá nesse caso. Esse aqui é o segundo setup. Esses dois setups são os que eu mais gosto, tá? Mas eu também opero, por exemplo, pivô de reversão. Então, se a gente tiver um movimento assim, por exemplo, eu gosto de pegar aqui, com o OBV também indicando, tá? A mesma coisa. E um pivô normal, com as médias alinhadas, tá? Médias alinhadas, ou um OBV legal, a gente também vai procurar. Então eu gosto de filtrar o papel desses jeitos. Isso tudo no semanal que eu falei para vocês até agora, tá? No diário, eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz esse agora do semanal do OBV. Então eu vou procurar as mesmas configurações aqui no diário. Por exemplo, aqui, esse papel tem uma congestão aqui, ó, tá? Então o que eu estou esperando aqui? Aqui eu estou esperando esse papel fazer um pullback e fazer um rompimento. O OBV dele já está me indicando que ele vai querer romper para cima. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar no semanal. Pô, aqui no de 80, ele está aqui fazendo uma inversão no fundo aqui do estocástico. Ele está próximo da média de 80 fazendo uma reversão, rompendo um pivô de alta. Se eu olhar aqui, no caso do IFR não está combinando. E no caso aqui do semanal, ele também está querendo romper um pivôzinho aqui para cima, né? Então ele tem esse pivô aqui, ó, que ele está fazendo aqui para cima, com o OBV também indicando. Pô, legal, eu tenho aí basicamente 3 setups que indicando compra nesse papel. Eu vou esperar uma entrada no diário e vou entrar. Se o trade fluir bem, eu sigo ele como position para os próximos dias, semanas ou meses, aí dependendo do papel, tá? Então basicamente é isso. Vou falar de alguns papéis e alguns papéis que eu estou de olho e alguns papéis aí que eu costumo acompanhar. Então o primeiro é a qual, tá? Então eu estou de olho na confirmação do pivô na qual aqui, né, no final da semana, tá? No semanal. O diário ele tem que fazer um pullback ainda para dar um ponto de entrada legal, tá? Então eu vou aguardar. CPL6 tá CPLE6 tá muito legal. Vou explicar o porquê. A gente tem o ativo próximo do 80 fazendo um rompimento de uma congestão. O estocástico não está combinando, ele está levemente sobrecomprado, tá? O IFR não tá mostrando que o ativo está fraco, pelo contrário, está mostrando que ele está querendo dar uma acelerada. Vamos dizer assim, o price action está confirmando aqui como se fosse uma correção lateral e um andamento da posição. A única coisa que me deixa um pouquinho reticente é esse rompimento que deixou esse candlezinho de dúvida aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui, esse aqui de baixo, tá? Então aqui, ó, agora dá para diminuir para ficar melhor para vocês verem. Então aqui, ó, você tem essa congestão longa, ele rompeu, mas ele veio direto debaixo das médias aqui, então provável que ele faça um pullback para romper. Então eu vou ficar de olho nesse pullback para fazer a entrada
nesse papel, tá ok, pessoal? Então MRV, tem, então vamos lá, você vê que tem um pullback aqui bonito, a média até que está próxima, o OBV está interessante, o OBV ele está fazendo um pivô aqui para frente também, ó, tá vendo? Tá interessante, tá? Tendência de jogar nesses topos aqui, então provavelmente vai jogar num alvo lá em cima. Eu tenho aqui um semanal na média de 80, segurando a média de 80 e está subindo. Eu tenho um pivô no semanal, o FR não está sobrecomprado, né? Não está muito positivo. E eu tenho aqui um price action, o OBV está um pouco ruim no semanal. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ele andar um pouquinho, fazer um pivô e depois subir, porque eu preciso que esse OBV aqui melhore um pouco, tá? Então esse OBV melhorando um pouco, ele vai ficar mais interessante para poder entrar. Se ele deixar uma entrada um pouco melhor aqui no diário, eu até posso entrar no diário e esperar para ver se o semanal vai combinar para a gente seguir o trade depois como position, tá? Então a qual eu já falei para vocês, HGTX. HGTX eu estou aguardando porque ela tem um OBV indicando que ela está querendo romper para cima, só que ela tem a média de 200 no semanal na cara, a média de 80 na cara. Então eu vou aguardar para ver, tá, se ela faz um movimento aí um pouco mais agressivo para cima, por isso que eu não estou confiante de comprar HGTX. A Embraer no semanal ela tá um pouquinho mais feia, tá? Mas dá pra ver aqui que ela já tá querendo fazer um movimento um pouquinho de alta, tá? Você vê que a gente tem um fundo duplo, tá? No semanal tem um micro pivôzinho de alta rompendo essa LTB aqui, ó, tá? Então pode ser que ela jogue para cima. Ela tá sobrevendida, né? Virou para cima aqui o IFR, pode ser que ela dê uma acelerada para cima. O OBV está começando a inclinar para cima. O OBV no semanal está fazendo um pivô também para cima. Então ela pode deixar uma entrada para a gente interessante, tá? Então você vê aqui, ó, a gente olhando no diário, a gente consegue identificar. A gente consegue identificar aqui, ó. Pode até ajustar, tá? Se você quiser ajustar aqui, ó, pode até ajustar por esse topo aqui, uma LTB. Eu vou guardar o que? Uma puxadinha aqui, um descanso para ela jogar para cima. Vamos aguardar, lembrando que a média de 200 está bem inclinada para baixo, é um papel que está bem fraco com relação a isso, então tem que ficar de olho, tá? EQTL, vamos lá. A EQTL é aquele setup que eu falei para vocês aqui do estocástico lento com a média móvel de 80. Então você vê que aqui tinha sido a entrada ideal, ó. Virou para cima e superou a máxima depois de encostar aqui na média de 80, tá? Então pode ser que ainda essa semana consiga fazer uma entradinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma entrada pelo diário, porque a entrada pelo semanal já foi por aquele setup ali. Você vê que aqui também, ó, ela está um pouco longe da 200, mas o estocástico aqui já deu compra também, é uma possível compra. Aqui pelo price action eu não tenho compra ainda, tá? Então ela está abaixo da média móvel de 20, mas ela você tem uma média móvel de 200 ascendente. Então o que eu vou esperar? Eu vou esperar um pivô. Ela confirmando esse pivô, eu consigo fazer uma compra aqui. Pode ser até que no semanal ela melhore um pouco, já que eu perdi essa compra aqui no semanal. Ok, pessoal? No começo vocês vão ficar meio confusos de tanta coisa que eu falo, mas com o tempo vocês vão pegando o jeito que eu opero o mercado brasileiro, tá? Eu gosto muito, deixa eu tirar essa linha daqui. Eu gosto muito de pegar pelo diário, tá, gente? Pelo semanal eu pego pouco, mas pelo diário eu consigo, o semanal, ter uma ideia da amplitude do movimento, tá? Então aqui, ó, NTCO, o que eu tô de olho na NTCO? Tô de olho que ela fez aqui um movimento. Tô esperando ela fazer o que? Tô esperando ela vir aqui, fez o pullback e ela romper de novo para cima. Vê que no semanal ela tá bonito para romper aqui, ó, tá? Ó o estocástico dela aqui, ó, tá? O estocástico tá aqui no fundo e ela fez aqui uma reversãozinha aqui com a média de 80 subindo, tá? Então ela pode ficar interessante para dar uma entradinha aí nos próximos dias. A CESP6, então ela também tem aqui uma LTB, ó, aqui, ó, reversão com estocástico, né? Reversão com IFR no fundo. Então aqui a gente tem
uma possível reversão. Aqui a gente tem um pivôzão aqui, ó. Tá vendo que a gente pode pegar, só que o OBV não tá legal ainda. O OBV ainda dela não tá legal, ela tem que romper pelo menos essa linha aqui, ó, para ficar interessante. Então eu vou aguardar os próximos dias pra gente ver se vai ter alguma coisa. DIR 3. A DIR 3 eu tô de olho, porque ela tá fazendo como se fosse uma bandeirinha aqui, ó, no semanal. Então ela tem o mastro, a bandeira, e ela pode romper para fazer um movimento direcional. Ela tem um estocástico aqui sobrevendido, né? E ela tem um retorno aqui na média de 80 com uma reversão. Então ela pode ficar interessante para fazer esse movimento, tá? Pelo diário ela ainda tá bem feia, não tem muito o que fazer não. Seria mais pelo semanal. O IBR3, aqui, ó, só para mostrar para vocês. Reversão na média de 80, com o estocástico virando. Na verdade a entrada foi na sexta-feira passada, né? Mas hoje segue o trade, a gente pode esperar aqui, talvez no diário, um movimento para cima, tá? E tentar pegar uma entrada aqui pelo diário. O OBV está começando a acelerar, ela pode ficar interessante. O OBV no semanal já está interessante, só que tem uma 200 aqui bem na cara. Ok, pessoal, essa semana vai ser uma semana de poucas operações pelo jeito, tá? Porque o mercado está bem bagunçado. Mas olha a BTU aqui, ó, que sensacional, ó. A BTU custou na média de 80, o IFR bem sobrevendido, virando agora, ó, a pontinha virou agora. Vou até botar maior aqui para vocês, ó. Ó, então a gente tem aqui, ó, fazendo uma reversão na 80, com o IFR sobrevendido em 12, virando para cima, já abrindo a boquinha do jacaré aqui do IFR, né? Então aquela boquinha do jacaré das médias aqui abrindo, né? Então fechando a semana, superando essa máxima aqui, tem compra em BTU para position, tá, pessoal? Não é swing trade, nesse caso seria position. Vamos de lame que só cai, né? Lame só cai. Olha a segurada que ela tá dando aqui no 80, com o estocástico sobrevendido, fazendo uma reversãozinha aqui próximo da 200, com o IFR aqui já virando para cima, próximo de 20, fechando a semana aqui em cima, pode ter uma compra de lame, tá? O OBV dela ainda tá feio, e o OBV no diário também tá feio, sem nenhum padrão no diário, tá? Então você vê que eu tenho dois setups dando compra e dois setups não dando nada. Então aí eu começo a analisar para ver o que eu vou fazer no papel ou não, tá? Então aqui a gente teve uma entrada aqui na sexta-feira passada, nessa reversão, tá? Deixa eu só jogar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Aqui ainda não tem a média móvel de 200, mas ela está querendo romper esse topo aqui, ó. O FR está no meio, então ela está querendo romper esse topo. O OBV está interessante, até o final da semana isso pode ficar bom ainda, tá? Então pro final da semana a gente pode ter esse pullbackzinho aqui para romper esse topo, tá? Até que foi um rompimento falso aqui. O OBV está interessante, você vê que o OBV está subindo, então pode ser que mais pro final da semana a gente tenha uma entradinha de swing em GNDI, tá? PNVL, por que eu separei PNVL, tá? A gente tem dois aqui, ó, IFR com reversão, e a gente tem aqui média de 80, a reversão, com o estocástico lento virando para cima e querendo abrir a boquinha do jacaré aí. Então se ela fechar na semana para cima, a gente pode ter uma entrada em PNVL também, tá? Aqui com relação a price action não tem nada ainda, tá? Em PNVL não tem nada, você vê que ela tá fora, mas aí no caso estamos falando de swing, tá? Marfrig está interessante. Por que o Marfrig está interessante, pessoal? Dá uma olhada aqui, ó, ela fazendo uma regressão na média de 80 e ela já está sobrevendida aqui, querendo já virar as médias para cima, tá? Então pode ser que ainda nessa semana não tenha entrada, mas semana que vem pode ter uma entradinha de Marfrig aí para a gente levar, fazendo uma bandeirinha aqui, fazendo uma regressão. O OBV ainda dela está interessante, você vê que ela ainda está fazendo aqui um fundinho. Vamos aguardar, porque se ela romper aqui essa LTB, fazendo um pivô para cima aqui, rompendo esse topinho anterior, pode ficar interessante. Então vamos aguardar, por isso que eu estou filtrando o Marfrig. Esses aqui são os setups que eu estou olhando mais pelo IFR, tá? Então a gente tem aqui uma reversão com o IFR aqui que virou, isso foi na sexta-feira passada. A gente tem aqui pelo 80 também, que é a QTL que eu já tinha falado, né? Eu às vezes eu separo aqui.
A Rail que sofreu bastante nos últimos dias aí, nas últimas semanas. Reversão, tem que segurar. Aqui ela está abaixo da 80, mas ela está com o estocástico sobrevendido, né? Agora está subindo. Vamos aguardar como ela vai segurar aqui. Aqui ela segurou na média de 200, está ganhando o OBV, está ficando interessante. Aqui ela está fazendo um movimento para ir na 200 com o OBV acelerando bastante. Só que aqui eu achei que ela está muito esticada, ela vai ter que fazer um pivô aqui. Pode ser que a média de 200 venha e a gente pegue ela cruzando a média de 200. Um trade um pouco mais agressivo, tá? Mas tem jogo aí para fazer. Lojas Renner a gente tem ela aqui, ó, uma congestão, rompendo essa congestão sobrevendida, né, subindo para cima, o IFR subindo e ela querendo romper também. Então no semanal ela querendo romper a congestão, né, próximo da média de 200, isso pode gerar um movimento positivo legal, tá? E no diário ela foi jogar no topinho da congestão aqui do diário. Você vê com o OBV bem agressivo, volume bem agressivo hoje, isso pode fazer com que ela vá mais para cima. Ela fechou no 48 praticamente, tá? Ela pode jogar ainda mais para cima. Agro 3. Então Agro 3, o que a gente tem Agro 3? Então vamos lá. Aqui a gente não tem nada, tá? Porque você vê que ele está desconfigurado. Aqui também a gente não tem nada nesse setup desconfigurado. Só que aqui a gente tem um rompimento aqui. Podemos botar desse pivô aqui, ó, rompimento. O OBV bem agressivo, já rompendo. No diário a gente tem aqui esse rompimento, só que o OBV não rompeu ainda. O OBV ele teria que estar um pouquinho assim para cima. Então vamos aguardar para ver se ele faz um movimentinho de correção e depois rompe. O OBV rompendo junto. O volume hoje foi bom, pode ficar interessante. BBDC, por que eu estou de olho? Que eu estou de olho para ver esse rompimento aqui da 200, né? Rompimento da 200, esse rompimento da 80 aqui. No diário ele está muito esticado, ó, ela esticou muito longe das médias, o OBV não está lá essas coisas, tá? Apesar do volume hoje. Vamos aguardar para ver como que ela vai ficar aí nos próximos dias da semana. CPFE, acho que eu já falei para vocês, não, CPFE não. Então CPFE, o que eu estou de olho? Porque ela está saindo da 80 aqui, tá? Então ela está saindo de uma congestão aqui, se a gente ver ela tem uma congestão no semanal. Ela pode dar uma fuga dessa congestão aqui, querendo jogar para cima, então por isso que eu estou de olho. No diário, se ela fizer um pivô aqui, ó, para fazer essa fuga aqui, com o OBV que já está bem interessante, vai ficar legal. Então eu vou esperar para ver esse movimento, tá? Vamos dar uma olhadinha em YouTube. YouTube é o mesmo caso de Bradesco, tá? Então já está esticado. Vamos aguardar para ver como que vai fazer. Lojas Renner eu já falei para vocês que é um ativo que eu estou olhando aí com bastante carinho. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Poucos trades aí essa semana, muito desconfigurado, muito papel fazendo rompimento falso. Vamos tomar cuidado aí com essa semana, que é uma semana aí de fortes emoções. Tá ok, pessoal? Valeu, vamos deixar o joinha aí no canal e até a próxima.